Eu estava ali, no meio da festa mais importante da família, com uma bandeja de salgadinhos na mão, enquanto minha sogra distribuía presentes para todos. Todos, menos para mim. Eu engolia o choro, tentava sorrir, me convencia de que não importava, até que meu sogro interrompeu tudo, pegou o microfone e disse meu nome. O que aconteceu depois daquele momento mudou não só a festa, mas toda a minha vida. E se você quer descobrir como uma única revelação pode transformar anos de humilhação em algo completamente diferente, fica comigo até o final, porque essa história tem reviravoltas que você não vai acreditar. Ah, e se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora e deixa o like, porque histórias assim merecem ser compartilhadas. Mas deixa eu voltar um pouco e te contar como tudo começou. Meu nome é Viviane. Tenho 28 anos e estou casada há 4 anos com o Felipe, o filho mais novo de Roberto Santos, um empresário respeitado do setor de transportes aqui de Florianópolis. Roberto estava completando 60 anos e a família inteira organizou uma festa gigantesca num buffet luxuoso na beira-mar. Mais de 100 convidados, decoração impecável, tudo do melhor. Era o tipo de evento que deveria ser perfeito. Eu tinha me preparado tanto para aquela noite. Passei semanas procurando o vestido ideal. Algo elegante, mas não chamativo demais, sabe? Queria causar uma boa impressão, principalmente na minha sogra, Eliane. Desde o primeiro dia que a conheci, senti aquele olhar dela. Aquele olhar que te avalia de cima a baixo e decide, ali mesmo, que você não é boa o suficiente. E olha, eu tentei. Juro que tentei de todas as formas possíveis conquistar a aceitação dela, mas nada nunca era suficiente. Quando chegamos na festa, eu estava animada. Tinha até comprado um presente especial para o Roberto, uma caneta Montblanc antiga que eu sabia que ele ia adorar, porque ele coleciona. Mas antes mesmo de eu cumprimentar o aniversariante, a Eliane já veio na minha direção com aquele sorriso que não chega aos olhos. Viviane, querida, você poderia me ajudar na recepção? Tem tanta gente chegando e a equipe do buffet está sobrecarregada. A voz dela era doce, mas tinha aquele tom de ordem disfarçada de pedido. Eu olhei para o Felipe, esperando que ele dissesse alguma coisa, mas ele só me deu um sorriso de desculpa, antes de ser arrastado pelos primos para tirar fotos com a família. As noras ajudam, né? Faz parte. A Eliane completou, já me empurrando em direção à entrada do salão antes que eu pudesse responder. E foi assim que começou. Enquanto todos os outros convidados se divertiam, riam, bebiam champanhe e tiravam fotos, eu estava ali, recebendo as pessoas, mostrando onde ficava o livro de assinaturas, indicando as mesas. Me sentia mais como uma funcionária do buffet do que como parte da família. O pior é que ninguém parecia achar aquilo estranho. Era como se fosse meu lugar natural. A Carolina, irmã mais velha do Felipe, foi a única que pareceu perceber. Ela passou por mim em certo momento e apertou minha mão de leve, me dando um sorriso solidário. "Aguenta firme", ela sussurrou antes de seguir para a mesa principal. Aquele gesto pequeno significou muito para mim naquela hora. A festa estava linda, não posso negar. Luzes douradas enfeitavam todo o salão, tinha uma vista incrível para o mar, e uma banda ao vivo tocava músicas suaves enquanto as pessoas conversavam. Eu via o Roberto no centro de tudo, rindo, abraçando os amigos, claramente feliz com aquela celebração. Ele sempre foi gentil comigo. Diferente da Eliane, ele sempre me tratou bem, perguntava como eu estava, demonstrava interesse genuíno. Aquilo me dava alguma esperança de que um dia eu seria realmente aceita naquela família. Mas enquanto eu observava tudo dali, segurando uma bandeja de taças vazias que tinha recolhido das mesas, não conseguia deixar de sentir aquele aperto no peito. Eu não era apenas uma convidada. Não era nem tratada como família. Eu era a ajudante invisível. O Felipe estava do outro lado do salão, conversando animadamente com o Ricardo, o irmão mais velho dele, e com a Patrícia, a esposa do Ricardo. A Patrícia. Só de pensar nela, meu estômago embrulhava um pouco. Ela sempre teve uma quedinha pelo Felipe. Todo mundo sabia. Mesmo depois de casar com o Ricardo,
ela ainda olhava para o meu marido de um jeito diferente. E comigo ela era fria, distante. Sempre fazia questão de me excluir das conversas, de virar as costas quando eu me aproximava. Naquele exato momento, eu a vi rir de algo que o Felipe tinha dito, colocando a mão no braço dele de um jeito que me incomodou. O Felipe não percebeu, claro. Ele nunca percebe essas coisas. Aliás, ultimamente ele andava tão distante, tão dentro do próprio mundo, que às vezes eu me perguntava se ele ainda me via de verdade. Havia alguma coisa diferente nele nas últimas semanas. Uma tensão que ele tentava esconder, mas que eu sentia. Nas noites em que ele ficava acordado tarde, mexendo no notebook. Nos silêncios longos durante o jantar. Nos beijos rápidos e distraídos antes de sair para o trabalho. Será que ele estava cansado de mim? Será que a família dele finalmente tinha conseguido convencê-lo de que ele merecia alguém melhor? Balancei a cabeça tentando afastar esses pensamentos. Não era hora para isso. Eu tinha que me manter firme, sorrir, sobreviver àquela noite. Mas aí a Eliane apareceu de novo, dessa vez com uma expressão ainda mais dura. Viviane, os garçons vão começar a servir os canapés. Você pode ajudar a organizar as bandejas na cozinha? Preciso que fique tudo perfeito para quando começar a entrega dos presentes. Os presentes. Claro, o grande momento da noite. Roberto tinha avisado a todos que havia preparado lembranças especiais para cada membro da família, algo personalizado e significativo. Meu coração apertou. Será que ele tinha pensado em mim também? Será que finalmente, depois de 4 anos, eu seria incluída naquele círculo? Com licença, murmurei, e segui para a cozinha, tentando não tropeçar no meu salto alto. Atrás de mim, ouvi risadas e conversas animadas. A festa continuava, vibrante e alegre, enquanto eu me afastava cada vez mais do centro de tudo. Na cozinha, encontrei pilhas de bandejas prateadas esperando para serem preenchidas. Comecei a organizá-las mecanicamente, minha mente vagando. Pensei na minha mãe, que tinha morrido quando eu tinha 20 anos. Pensei no meu avô, que tinha me criado depois disso e falecido 2 anos atrás. Eles teriam gostado de estar ali? Eles teriam me defendido? Provavelmente sim. Meu avô nunca deixou ninguém me desrespeitar. Ele era duro, mas justo, e me ensinou que família era sobre lealdade e amor, não sobre sobrenomes ou status social. Suspirei fundo e voltei para o salão com as primeiras bandejas. A festa estava prestes a chegar no seu momento principal, e eu estava determinada a manter a compostura. Não importava o que acontecesse, eu não ia deixar ninguém ver o quanto aquilo tudo me machucava. Mas eu não fazia ideia de que em poucas horas, tudo o que eu pensava saber sobre aquela família seria virado de cabeça para baixo. Quando voltei para o salão principal, a energia tinha mudado completamente. As pessoas começaram a se acomodar nas mesas, e o DJ baixou o volume da música. Roberto estava subindo em um pequeno palco improvisado, segurando um microfone, com um sorriso enorme no rosto. Ao lado dele, havia uma mesa coberta com uma toalha dourada, e em cima dela, várias caixas embrulhadas em papel de presente elegante. Meu coração acelerou. Era o momento dos presentes. Família, amigos, todos vocês que vieram celebrar comigo essa noite tão especial. Começou Roberto, sua voz firme ecoando pelo salão. Completar 60 anos é uma bênção, e eu quis marcar essa data preparando algo especial para as pessoas que mais amo nesse mundo. Os aplausos encheram o salão. Eu estava parada perto da parede lateral, ainda segurando a bandeja vazia, tentando me fazer invisível. A Eliane estava sentada na mesa principal, radiante, acenando para os convidados como uma rainha. Vou começar pela pessoa que está ao meu lado há mais de 35 anos, disse Roberto, pegando uma caixa pequena e elegante. Para a minha esposa, Eliane, a mulher que construiu esse lar comigo e que sempre soube transformar uma casa em um verdadeiro refúgio. Eliane se levantou graciosamente, caminhando até o palco sob os aplausos de todos. Quando abriu a caixa, sua mão foi à boca em surpresa.
Era um colar de pérolas. Não qualquer colar, mas claramente algo muito caro, muito especial. As pessoas ao redor sussurravam admiradas. São lindas, amor, ela disse no microfone, beijando Roberto no rosto. O flash das câmeras iluminou o momento perfeito do casal perfeito. Eu engoli seco. Não era inveja. Não exatamente. Era mais um sentimento de estar observando algo de fora, como se estivesse assistindo a um filme da vida de outras pessoas. Agora, para o meu filho mais velho, Ricardo, e sua esposa Patrícia, continuou Roberto, pegando um envelope grande. Vocês dois sempre falaram em conhecer a Europa. Então aqui estão passagens e um roteiro completo para 2 semanas em Paris, Roma e Barcelona. Aproveitem cada momento. Patrícia gritou de emoção, pulando nos braços do Ricardo antes de praticamente correr até o palco. Muito obrigada, sogro. Isso é um sonho. Ela abraçou Roberto com força, e eu vi o quanto ela estava genuinamente feliz. Por um segundo, senti até uma pontada de algo parecido com empatia. Mas então, ela passou por mim na volta para a mesa e nem olhou na minha direção. Um por um, Roberto chamou cada membro da família. Para a Carolina, sua filha, ele deu uma bolsa de uma marca de luxo que ela vinha querendo há anos. Para o marido dela, um relógio suíço. Para os netos, tablets e brinquedos caros. Cada presente era acompanhado de uma história, de um motivo, de uma conexão pessoal. Roberto tinha realmente se dedicado a pensar em cada pessoa. Cada pessoa, exceto uma. Meu nome não era chamado. E a cada presente entregue, eu sentia aquele buraco no peito aumentar um pouquinho mais. Foi quando chegou a vez do Felipe. Meu marido subiu ao palco com aquele sorriso tímido que sempre me encantou. Roberto colocou a mão no ombro dele, claramente emocionado. Para o meu filho caçula, meu orgulho, disse Roberto, a voz embargada. O menino que sempre me fez rir, que sempre teve um coração enorme. Felipe, você é especial, filho. E eu sei que você vai continuar fazendo grandes coisas. Ele entregou uma caixa retangular. Quando Felipe abriu, seus olhos se arregalaram. Dentro estava um conjunto de chaves. As chaves da expansão da empresa, explicou Roberto. A nova filial em Joinville vai ser sua responsabilidade. É hora de você liderar, filho. O salão explodiu em aplausos. Felipe estava visivelmente emocionado, abraçando o pai com força. Eu deveria estar feliz por ele, e uma parte de mim estava. Mas outra parte, aquela parte pequena e ferida, só conseguia pensar. E eu? Eu não existo? Foi então que a Eliane apareceu ao meu lado, surgindo como um fantasma. Viviane, querida, ela disse, sua voz baixa, mas cortante. Preciso que você vá até a cozinha buscar mais champanhe. O estoque está acabando. Olhei para ela, incrédula. Agora? No meio da cerimônia? Sim, agora. A festa não pode parar, não é? Ela sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Além do mais, você já entendeu o recado, não é? Os presentes são para a família, para quem realmente faz parte disso tudo. Aquelas palavras caíram sobre mim como um balde de água fria. Senti meu rosto queimar de humilhação. Ao redor, algumas pessoas tinham ouvido. Vi olhares curiosos se virando na minha direção. Vi a Patrícia esconder um sorrisinho malicioso atrás da taça de vinho. Mas o pior de tudo foi ver o Felipe. Ele estava descendo do palco, segurando as chaves como se fossem ouro, completamente absorto na sua conquista. Ele não tinha visto, não tinha ouvido, não tinha percebido que sua mãe acabava de me humilhar publicamente. Ou talvez ele tivesse visto e simplesmente não ligou. Com as mãos tremendo, coloquei a bandeja em uma mesa lateral e comecei a caminhar em direção à cozinha. Mas antes de dar 3 passos, as lembranças me atingiram como uma onda. Lembrei do dia que sentei no escritório do advogado, assinando os papéis da venda do terreno. Aquele terreno em Balneário Camboriú que meu avô tinha me deixado. A última coisa que eu tinha dele. Lembrei dele, no leito de morte, segurando minha mão. Viviane, esse terreno é seu futuro. Nunca venda, minha filha. Nunca.
Promete para o vovô? E eu tinha prometido. Olhando nos olhos dele, com lágrimas escorrendo pelo rosto, eu tinha prometido. Mas 2 anos atrás, quando o Felipe chegou em casa desesperado, dizendo que a empresa do pai estava afundando, que eles iam perder tudo, que não havia bancos dispostos a emprestar, que os concorrentes estavam esperando para comprar os ativos por uma miséria, eu não pensei 2 vezes. Vendi o terreno. Peguei aquele dinheiro e emprestei para Roberto através de um intermediário financeiro, com a condição de que ninguém soubesse que era eu. Não queria reconhecimento. Não queria gratidão. Só queria que o Felipe não perdesse a empresa da família. Só queria vê-lo feliz. E agora, olhando para ele no palco, segurando aquelas chaves, sabendo que aquela empresa só existia porque eu quebrei a promessa mais importante da minha vida, eu sentia uma dor tão profunda que mal conseguia respirar. Continuei caminhando para a cozinha, cada passo mais pesado que o anterior. Atrás de mim, ouvi a voz de Roberto anunciando. E com isso, concluímos nossa cerimônia de presentes, que a festa continue. A música voltou a tocar. As conversas recomeçaram. E eu desapareci pelos corredores do buffet, engolindo as lágrimas que ameaçavam cair. Na cozinha, me apoiei no balcão de inox, tentando me recompor. Respirei fundo 1, 2, 3 vezes. Não ia chorar. Não ali. Não naquela noite. Eu tinha dignidade. Eu tinha... Com licença, a senhorita está bem? Levantei os olhos e vi uma das garçonetes me olhando com preocupação. Forcei um sorriso. Estou sim, obrigada. Só vim buscar mais champanhe. Ela apontou para a câmara fria. Ali tem várias caixas. Agradeci e comecei a procurar, mas minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar as garrafas. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Me virei esperando ver outra funcionária, mas era a Carolina. Vivi, ela disse suavemente, usando o apelido que só pessoas próximas usam. Sai daqui. Volta para o salão. A sua mãe pediu para eu... Comecei, mas ela me interrompeu. Eu sei o que minha mãe pediu. E eu sei o que ela disse. Os olhos de Carolina estavam marejados. Me desculpa por você ter que passar por isso. Antes que eu pudesse responder, ouvimos um barulho vindo do salão. O som de alguém batendo no microfone, pedindo atenção. Era a voz de Roberto. Família, desculpem interromper a festa novamente, mas... tem mais uma coisa que eu preciso falar. Na verdade, tem uma pessoa que eu ainda não chamei aqui. E isso não foi um esquecimento. Meu coração parou. Carolina me olhou com uma expressão estranha, algo entre esperança e medo. Viviane. A voz de Roberto ecoou pelo salão e pelos corredores até chegar à cozinha. Viviane, você pode vir aqui, por favor? O mundo inteiro pareceu parar naquele momento. Meu corpo inteiro gelou. Carolina me olhou nos olhos e assentiu lentamente, como se estivesse me dando permissão para algo. Vai, ela sussurrou. Confia em mim. Com as pernas bambas, comecei a caminhar de volta para o salão. Cada passo parecia durar uma eternidade. Quando entrei no espaço principal, todos os olhos se voltaram para mim. Mais de 100 pessoas me observando. O silêncio era tão pesado que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo descompassado. Roberto estava no palco segurando o microfone, com uma expressão séria que eu nunca tinha visto nele antes. A Eliane, sentada na mesa principal, franzia a testa, claramente confusa e incomodada com aquela interrupção. O Felipe estava de pé ao lado dela, as chaves ainda na mão, me olhando com uma mistura de surpresa e algo mais que eu não conseguia decifrar. Vem, Viviane. Sobe aqui. Roberto pediu, estendendo a mão livre na minha direção. Eu queria correr. Queria desaparecer. Mas meus pés continuaram andando, um na frente do outro, atravessando aquele mar de olhares curiosos. Quando finalmente cheguei ao palco, Roberto segurou minha mão. Ela estava firme, quente, reconfortante. Família, ele começou, sua voz ecoando pelo salão. Essa noite é especial para mim por muitas razões. Completar 60 anos é uma bênção.
Mas mais do que isso, é uma oportunidade de reflexão, de olhar para trás e reconhecer as pessoas que realmente fizeram diferença na minha vida. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Eliane. E às vezes, as pessoas mais importantes são aquelas que agem em silêncio, que fazem sacrifícios sem esperar nada em troca, que demonstram o verdadeiro significado de família. Meu coração estava acelerado. Para onde ele estava indo com aquilo? Há 2 anos, continuou Roberto, nossa empresa estava à beira do colapso. Muitos de vocês aqui sabem disso. Perdemos contratos importantes, os bancos fecharam as portas para nós, e nossos concorrentes estavam prontos para nos engolir. Eu estava desesperado. Meus filhos estavam desesperados. Nós íamos perder tudo que construímos em décadas. Ele apertou minha mão. Mas então, um milagre aconteceu. Um investidor anônimo apareceu, oferecendo exatamente o valor que precisávamos para renovar nossa frota e manter os contratos. Sem esse dinheiro, a empresa Santos Transportes não existiria hoje. Essa filial de Joinville que acabei de entregar ao Felipe não existiria. As viagens que dei para Ricardo e Patrícia, impossíveis. Nada disso seria real. As pessoas começaram a sussurrar entre si. Vi a Eliane se inclinar para a frente, os olhos arregalados. O Felipe tinha ficado pálido. Durante 2 anos eu tentei descobrir quem era esse investidor anônimo, disse Roberto, sua voz carregada de emoção. Quem tinha acreditado em nós quando ninguém mais acreditava. E há 3 meses, revisando documentos antigos com nosso contador, eu finalmente descobri a verdade. Ele se virou para mim e vi lágrimas nos olhos dele. O investidor anônimo foi a Viviane. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem um sussurro, nem um movimento. Era como se o mundo inteiro tivesse parado de respirar. Viviane vendeu o terreno que herdou do avô em Balneário Camboriú, continuou Roberto, sua voz agora preenchendo cada canto do salão. Um terreno valioso, em uma área que estava se desenvolvendo rapidamente. Era tudo o que ela tinha como herança. Tudo. E ela vendeu para salvar nossa empresa, para salvar nossos empregos, para salvar o futuro desta família. As lágrimas que eu tinha segurado a noite inteira finalmente começaram a cair. Não conseguia mais controlar. Roberto me puxou para um abraço e eu desabei ali, no ombro dele, com mais de 100 pessoas assistindo. E ela fez isso. Ele disse no microfone, ainda me abraçando, com uma única condição, que ninguém soubesse. Ela não queria reconhecimento, não queria gratidão, ela só queria ajudar. Quando finalmente me afastei do abraço, limpando as lágrimas do rosto, procurei o Felipe com os olhos. Ele estava de pé, branco como papel, as mãos tremendo. Nossos olhares se encontraram e, naquele momento, vi algo se quebrar dentro dele. Ele subiu no palco de 3 em 3 degraus e parou na minha frente. Você vendeu o terreno do seu avô? Sua voz estava rouca, mal conseguindo sair. Aquele terreno que você prometeu nunca vender? Assenti, incapaz de falar. Por quê? Ele pegou minhas mãos. Por que você nunca me contou? Porque você estava desesperado, respondi, minha voz saindo em um sussurro. Porque você estava sofrendo vendo seu pai perder tudo. E porque eu te amo, Felipe. Eu te amo mais do que qualquer terreno, mais do que qualquer herança. Eu só queria que você ficasse bem. Mas a promessa para o seu avô... As lágrimas agora também corriam pelo rosto dele. Viviane, aquilo era sagrado para você. Você também é sagrado para mim, respondi. Felipe me puxou para um abraço tão forte que quase não consegui respirar. Me desculpa. Ele sussurrou no meu ouvido, sua voz quebrada. Me desculpa por não ter te protegido, por não ter percebido o que você estava passando, por não ter visto. Tem mais uma coisa. A voz de Roberto interrompeu nosso momento. Nos separamos e olhamos para ele. Havia um pequeno sorriso no rosto dele agora. Na verdade, tem 2 coisas que vocês precisam saber. Ele fez um sinal para a Carolina, que tinha aparecido do lado do palco.
Ela subiu, segurando um envelope grande. A primeira, disse Roberto, é que eu não descobri isso sozinho. Foi a Carolina quem investigou e me contou a verdade há 3 meses. Ela vinha acompanhando as finanças da empresa mais de perto e notou inconsistências nos registros do investimento. Quando descobriu que era você, Viviane, ela veio me contar imediatamente. Carolina se aproximou de mim, lágrimas nos olhos. Eu não aguentava mais ver como te tratavam, ela disse. Não aguentava ver minha mãe te humilhando quando você tinha salvado tudo. Você merecia que a verdade fosse revelada. Olhei para Eliane na plateia. Ela estava com a mão na boca, os olhos arregalados, o rosto uma mistura de choque e vergonha. Pela primeira vez desde que a conheci, ela parecia pequena. E a segunda coisa, Roberto continuou pegando o envelope das mãos de Carolina, é que eu tenho um presente para você, Viviane. Um presente que venho guardando há 6 meses, esperando o momento certo. Ele colocou o envelope nas minhas mãos. Estava pesado. Olhei para ele, confusa, e então abri. Dentro havia documentos. Documentos legais. Levei alguns segundos para processar o que estava escrito ali. E quando entendi, minhas pernas quase falharam. É a escritura do seu terreno, disse Roberto suavemente. Quando a empresa se recuperou e começamos a ter lucro novamente, minha primeira missão foi recomprar aquele terreno, discretamente, através de intermediários. E não só isso. Eu investi em melhorias na região, ajudei a atrair comércio e desenvolvimento para a área. Esse terreno agora vale 3 vezes mais do que valia quando você o vendeu. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mas... como? Por quê? Porque seu avô era meu amigo, disse Roberto, e essa revelação me chocou ainda mais. Nós nos conhecemos há muitos anos, em uma época que nem o Felipe sabe. Seu avô me ajudou quando eu estava começando no ramo de transportes, me deu conselhos, abriu portas. E quando ele faleceu e eu soube que tinha deixado aquele terreno para você, eu fui ao velório. Ouvi quando ele pediu que você prometesse nunca vendê-lo. As lágrimas voltaram com força total. Você estava lá? Eu estava. E quando descobri que você tinha quebrado aquela promessa por nós, pelo Felipe, pela nossa família, eu soube o que precisava fazer. Você não deveria carregar esse peso na consciência, Viviane. Seu avô estaria orgulhoso de você. Mas ele também gostaria que você tivesse de volta o que era seu. Segurei os documentos contra o peito, soluçando. Felipe me abraçou novamente, e dessa vez, Carolina e Roberto nos envolveram também. Ali, no meio daquele palco, com todos observando, eu finalmente entendi o que era se sentir parte de uma família de verdade. Quando nos separamos, Roberto pegou o microfone uma última vez. Família, ele disse, olhando para cada pessoa no salão, mas especialmente para Eliane. Essa é a mulher que salvou tudo o que temos. E se alguém aqui ainda não a trata como ela merece, então essa pessoa não entendeu nada sobre o que significa ser um Santos. O salão explodiu em aplausos. Os aplausos continuavam ecoando pelo salão, mas eu mal conseguia processar tudo. Estava ali, no palco, segurando a escritura do terreno do meu avô, com o Felipe ao meu lado e a verdade finalmente exposta. Depois de tanto tempo sendo invisível, de repente eu estava sendo vista por todos, e era avassalador. Roberto baixou o microfone e me abraçou mais uma vez. Você merece isso e muito mais, ele sussurrou. Bem-vinda à família de verdade. Quando desci do palco, as pessoas começaram a se aproximar. Algumas me cumprimentavam, outras pediam desculpas pelos olhares tortos, pelos julgamentos silenciosos. Mas meus olhos procuravam apenas uma pessoa, e ela estava lá, ainda sentada na mesa principal, imóvel como uma estátua. Eliane. Felipe segurou minha mão, dando-me força, e juntos caminhamos até ela. Minha sogra estava com os olhos vermelhos, o rosto pálido. Quando chegamos perto, ela se levantou lentamente, como se cada movimento exigisse um esforço imenso. Por um longo momento, apenas nos encaramos. O salão continuava animado ao redor, mas ali,
Naquele pequeno espaço entre nós, havia um silêncio denso. Eliane, comecei, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Eu nunca quis... Não, ela me interrompeu, levantando a mão. Sua voz estava rouca, vulnerável. Por favor, me deixa falar primeiro. Assenti, esperando. Ela respirou fundo, claramente lutando contra si mesma. Eu passei a vida inteira protegendo esta família. Ou pelo menos, era isso que eu achava que estava fazendo. Construí muros, criei padrões impossíveis, julguei quem não vinha de onde eu vim, quem não tinha o que eu achava necessário. Ela fez uma pausa, as lágrimas começando a descer. E no processo, eu me tornei exatamente o tipo de pessoa que eu sempre critiquei. Alguém que valoriza mais as aparências do que o coração. Senti um nó na garganta. Você vendeu sua herança por nós, continuou Eliane, sua voz quebrando. Você quebrou uma promessa sagrada ao seu avô para salvar a empresa do meu marido, para garantir o futuro do meu filho. E eu te tratei como se você não valesse nada, como se você fosse uma estranha que não merecia estar aqui. Ela estendeu as mãos, tremendo, e segurou as minhas. Me perdoa, Viviane. Por favor, me perdoa por ter sido tão cega, tão cruel, tão injusta. Você é mais família do que muitos que carregam nosso sobrenome. As lágrimas que eu pensei que já tivessem acabado, voltaram com força. Eliane, Você não precisa dizer nada agora. Ela sussurrou. Eu sei que perdão não se pede, se conquista. E eu vou passar o resto da minha vida tentando consertar o que quebrei. Felipe, ao meu lado, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele abraçou a mãe e a mim ao mesmo tempo, nos unindo ali, naquele abraço imperfeito, mas verdadeiro. Quando nos separamos, ouvi alguém pigarrear atrás de mim. Me virei e encontrei Patrícia, a esposa do Ricardo, parada ali com uma expressão estranha no rosto. Ela que sempre foi tão fria, tão distante. Eu também preciso falar, ela disse, sua voz quase um sussurro. Viviane, você lembra de 2 anos atrás, quando meu filho, o Pedro, teve aquela pneumonia grave? Eu lembrava. O menino tinha ficado internado por semanas. Você foi ao hospital? Continuou Patrícia. Levou comida, ficou comigo durante as noites quando o Ricardo precisava trabalhar. Segurou minha mão quando eu achei que ia perder meu filho. E quando as contas do hospital começaram a chegar e nosso plano de saúde não cobriu tudo, misteriosamente a dívida foi paga. Alguém anônimo quitou tudo. Meu coração acelerou. Eu tinha esquecido daquilo. Fui eu, ela disse, olhando diretamente para mim. Fui eu que descobri que foi você. O hospital tinha seus dados como garantia secundária do pagamento. E mesmo assim, durante todos esses meses, eu continuei te tratando mal. Por inveja, por ciúme mesquinho, por pura maldade. Patrícia se aproximou e me abraçou, surpreendendo a todos. Obrigada. Ela sussurrou no meu ouvido. Obrigada por ter salvado meu filho quando eu não tinha como pagar. E me desculpa. Me desculpa muito. Quando ela se afastou, outras pessoas começaram a se levantar. Tios, primos, amigos da família. Um por um, eles compartilhavam pequenas histórias. Momentos em que eu tinha ajudado, dado apoio, estado presente. Coisas que eu nem lembrava de ter feito porque, para mim, era natural. Era o que família fazia. Mas para eles, claramente, tinha significado muito mais. Carolina subiu no palco novamente e pegou o microfone. Eu acho que todos aqui aprendemos uma lição importante hoje. Ela disse, sua voz firme. O verdadeiro valor de uma pessoa não está no sobrenome que carrega, no dinheiro que tem ou em de onde veio. Está no que ela faz quando ninguém está olhando, nas escolhas que faz quando é mais fácil olhar para o lado, na coragem de sacrificar o próprio conforto pelo bem de quem ama. Ela olhou diretamente para mim. Viviane, você sempre foi uma Santos de verdade. Nós é que fomos cegos demais para ver. O resto da noite foi completamente diferente do início. As pessoas me incluíam nas conversas, me chamavam para as fotos,
Perguntavam sobre minha vida, meus planos, meus sonhos. Pela primeira vez em 4 anos, eu me senti parte daquilo tudo. Não como uma agregada, mas como alguém que realmente pertencia. Mais tarde, quando a festa começou a se acalmar e alguns convidados já tinham ido embora, o Felipe me puxou para a pista de dança. A banda tocava uma música lenta, romântica. Ele me segurou perto e dançamos em silêncio por alguns minutos. Eu preciso te contar uma coisa, ele disse finalmente, sua voz baixa. Aquela distância que você sentiu nas últimas semanas? Eu descobri sobre o empréstimo há 6 meses. Meu corpo ficou tenso. O quê? Estava revisando alguns documentos da empresa com o contador, os mesmos que meu pai viu. Vi seu nome lá. Fiquei paralisado, Vivi. Paralisado de vergonha, de culpa, de não saber como encarar você sabendo que você tinha sacrificado tanto. E eu nunca percebi. Eu deveria ter te protegido da minha família. Deveria ter visto como te tratavam. Mas eu estava tão dentro da minha bolha, tão focado no trabalho, que eu simplesmente falhei com você. Parei de dançar e olhei nos olhos dele. Felipe, eu pensei em contar para você que sabia, ele continuou. 1000 vezes, mas eu não sabia como. Tinha medo da sua reação, medo de que você me odiasse por ter deixado aquilo acontecer. Então eu me afastei, como um covarde, e só tornei tudo pior. Você devia ter me contado. Eu disse, minha voz firme, mas não raivosa. Mas eu também devia ter sido honesta com você desde o início. Nós 2 erramos, Felipe. Mas agora não tem mais segredos. Não tem mais silêncios. Promete? Ele segurou meu rosto com as 2 mãos. Prometo. E prometo também que nunca mais vou deixar ninguém te tratar mal. Nunca mais. Nos beijamos ali, no meio da pista de dança, e pela primeira vez em muito tempo, eu me senti completamente em paz. Quando a música acabou, olhei ao redor. Vi Roberto dançando com Eliane, ele sussurrando algo que a fazia sorrir com lágrimas nos olhos. Vi Carolina com o marido, rindo de algo que ele tinha dito. Vi Patrícia brincando com o filho, o pequeno Pedro que eu tinha ajudado a salvar. E naquele momento, segurando a escritura do terreno do meu avô no meu bolso, usando o vestido que eu tinha escolhido com tanto cuidado, eu entendi algo fundamental. O verdadeiro presente daquela noite não foi o terreno. Não foi o reconhecimento público. Não foi nem mesmo o pedido de desculpas. O verdadeiro presente foi perceber que eu nunca precisei provar nada para ninguém. Que meu valor nunca dependeu de ser aceita por pessoas que não conseguiam ver quem eu realmente era. O verdadeiro presente foi a liberdade de finalmente parar de tentar caber em um espaço que não foi feito para mim e perceber que, ao ser simplesmente eu mesma, eu tinha criado meu próprio espaço. E esse espaço agora estava finalmente sendo reconhecido e honrado por todos. Naquela noite, dançando com o Felipe sob as luzes do buffet, com o documento do terreno do meu avô no bolso e aquele peso finalmente saindo dos meus ombros, eu entendi uma coisa. O verdadeiro presente não foi o terreno, nem o dinheiro, nem mesmo o reconhecimento público. Foi perceber que eu não precisava mais provar nada para ninguém. Que o meu valor nunca dependeu de ser vista ou aceita por quem nunca quis me ver de verdade. E se essa história te tocou de alguma forma, se você já se sentiu invisível em algum lugar que deveria ser seu também, deixa um comentário aqui embaixo compartilhando sua experiência. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Até a próxima. E lembra, às vezes, as pessoas que menos esperam reconhecimento são exatamente as que mais merecem.